Olá, meus queridos irmãos e irmãs, voltamos com a segunda aula de hoje. Hoje é a chamada segunda-feira, não é? Para nós, sacerdotes, canonicamente, é a nossa folga, porque no final de semana nós trabalhamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas. O segundo sacramento da iniciação cristã. Estamos na 37ª aula, que é o sacramento da crisma. Vamos para uma distinção inicialmente, que na fala, verbalizando, geralmente as pessoas coloca ali o conectivo errado. Quando eu falo de sacramento, eu falo da crisma. É o sacramento da crisma. Quando eu falo do óleo, eu falo do crisma. O óleo do crisma, que é justamente o óleo. O sacramento vem por causa do óleo. Tá certo? Quando eu me refiro a sacramento, eu falo da crisma. Quando eu me refiro do óleo, eu falo do crisma. Então vamos para aquelas divisórias que nós fizemos para o sacramento do batismo, vamos fazer para todos os sacramentos também. Então, definição e instituição. A crisma, ou chamado também confirmação. Tem muitos nomes que se dão, vem até nos livros, crisma, confirmação. Aqui legalmente, juridicamente, são os nomes para este sacramento. Mas muitos colocam crisma, sacramento da decisão, crisma, sacramento da maturidade cristã, crisma, sacramento, veja, da unção. Da unção. Então, o nome certo é crisma ou confirmação. Porque nos confirma a fé recebida no batismo. Veja, crisma nos confirma a fé recebida no batismo. Não é um novo batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo recebemos no batismo. Não novo batismo, tá certo? Muitos dizem também que a crisma é um Pentecostes. É uma confirmação da fé. Por isso que é o segundo sacramento já. É o sacramento que nos torna perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo. Imprime um caráter. É um dos sacramentos também que tem caráter indelével, como o sacramento do batismo, o sacramento também da crisma. Não se pode receber 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não é porque tem muita gente que quando cresce se desentende com os padrinhos. Eu não gosto do meu padrinho porque ele não dá assistência, porque tem gente que confunde padrinho com pai. Padrinho não é pai, não é para criar, para educar. Padrinho é para dar testemunho, como nós vimos, tá certo? Para dar exemplo, para ajudar naquilo que é necessário, mas não materialmente. Atenção, há uma outra ilusão aqui, para auxiliar os pais na fé. Aí quer receber um novo sacramento, quer trocar o padrinho, aquela confusão toda, acha que tem direito, como hoje, e confunde as leis civis com as leis canônicas, porque a lei civil hoje dá direito de trocar o nome se você não quer, e com essa questão de gênero hoje, que você se decide que quer ser menino ou quer ser menina, aí se é menino e futuramente quer ser chamado de menina, olha aquela confusão, aquela desgraça. E a lei, para um sentido de igualdade e também de direito subjetivo,
existe o direito objetivo. A igreja ensina que este sacramento foi instituído por Jesus Cristo. Crisma, um sacramento instituído por Jesus Cristo. Os apóstolos, depois da ascensão do Senhor, impunham as mãos aos novos batizandos e estes recebiam o Espírito Santo, né? Impor as mãos. O bispo faz justamente isso quando unge na fronte, na testa, impõe as mãos e unge, tá certo? Então, foi instituído por Jesus Cristo e os apóstolos ali, numa concepção pós-pascal, diz os Atos dos Apóstolos, já impunha as mãos aos novos batizados. Batizava-se na água de forma, né? De forma, muitas vezes, de imersão, né? Ia para um rio, ia para uma piscina, Rio Jordão, como até o João Batista fazia também e se recebia. Também se recebia por infusão, né? Filipe disse, temos água, né? Temos água, tem um ministro agora, o que falta para receber o batismo? Eu e minha família. Vamos ver a matéria, forma e ministro do sacramento da crisma. Matéria da crisma é o sacro crisma, o óleo do crisma, mistura de óleo e bálsamo, consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. Por isso que é dos óleos, óleo do batismo, do crisma, e dos enfermos, o óleo do crisma é perfumado por causa do bálsamo. O óleo que se espalha e dá força indica a abundância da graça que se espalha na alma do crismado e a fortifica. Olha aqui. O bálsamo, que é o oloroso e preserva da corrupção, significa o bom odor da virtude que o crismado deve possuir para escapar à corrupção dos vícios, né? Alguém fez essa pergunta, por que é perfumado? Por que o bálsamo? Olha aqui o significado. Significa o bom odor, o perfume das virtudes, que é contrário ao mau cheiro dos vícios, né? Forma da crisma são as palavras: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com a crisma da salvação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha que maravilha, não é? A fórmula, vamos ler. Eu te assinalo com o sinal da cruz, né? Assinalo, óleo na fronte, e te confirmo com a crisma da salvação. Bonita a fórmula. Ministro ordinário da crisma é o bispo. Extraordinário pode ser também um sacerdote, que seja a isso autorizado, quer pelo direito, quer pelo Papa, não é? Então, nós sacerdotes somos ministros extraordinários da crisma. O ordinário, o comum, é o bispo, tá certo? Mas se ele delega o pároco, que está representando ele na paróquia, o pároco pode também crismar. Como o ministro da Eucaristia própria é o sacerdote. E tem os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, não é? O ministro da palavra é o bispo, o sacerdote, o diácono, mas tem os ministros extraordinários da Sagrada Palavra também. E assim são os ministérios. Vamos lá? Efeitos deste sacramento. A crisma, primeiro, aumenta a graça santificante e dá abundância dos dons do Espírito Santo, tornando-nos soldados de Jesus Cristo, fortes na prática da vida cristã e apto a professar a fé e combater os inimigos da alma com armas espirituais da oração, da mortificação e da fuga das ocasiões. Olha os efeitos da crisma, tá certo? Às vezes a gente aconselha no
na confissão, né? Aqueles que fizeram a primeira comunhão e até os adultos que não são crismados, fuja do pecado, fuja, mas eles não têm a força, porque não tem o sacramento da crisma para fugir das ocasiões. Não tem a força de fazer penitência, de se mortificar, né, na vida espiritual, porque não tem a crisma, não tem a força de combater os inimigos, o pecado, a morte, o diabo, porque não é crismado. Olha os efeitos. Não tem os efeitos dentro dele da graça infusa. Segundo, dá a graça sacramental, isto é, o direito às graças atuais necessárias para sermos bons soldados de Jesus Cristo. Veja, é como se eu desnudasse uma pessoa e dissesse assim, você agora é um soldado, não é? E vá para a guerra sem armas. Quer dizer, eu estou querendo a morte desta pessoa. Terceiro, imprime o caráter de soldados de Jesus Cristo. Aí sim, não é? A força. A pessoa está treinada, a pessoa está habilitada a viver no mundo lutando, combatendo. Por exemplo, a quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Ele está bem aqui a imagem ao meu lado. A quaresma de São Miguel Arcanjo. Veja que fala em combate, que fala em batalha, que fala em luta. E tantas pregações, cerco de Jericó, a gente fala, né, que precisa guerrear. Mas a maioria das pessoas não são crismadas, sobretudo os adultos. Como pode? Não tem a armadura, né? Não é treinado, não é nem sequer um soldado ainda de Jesus Cristo. Então, sem ter as graças infusas necessárias, não pode combater. Fica só como retórica, né? Fica só como motivação. A pessoa está bem, se sente motivada, entra, gosta, chora, mas diante das provações, diante das tribulações, diante dos problemas, diante das tentações, ela não tem força, porque não tem a graça necessária. É outra coisa, né? E isso não é motivação. Necessidade para o sacramento da crisma. Embora a crisma não seja sacramento necessário de necessidade de meio para nos salvar, olha aqui, a crisma não é sacramento necessário de meio, não tem necessidade de meio para a nossa salvação. Todavia, a ninguém é lícito transcurá-lo. Quem não o recebe se priva das graças e dos auxílios para combater os inimigos espirituais, professar sem temor a fé e praticar a vida cristã. Qual é a conclusão que a gente tira? Né? O sacramento da crisma não é necessário para a necessidade de meio para a salvação. O batismo sim, mas a crisma não. Porém, sem ele você pode perder a salvação. Pode perder, não é? Porque fica vulnerável, porque, veja, não tem forças, não tem as armas, não tem vigor. Então pode desanimar, pode se deixar conquistar, pode se desviar, pode desanimar totalmente. A idade em que é bom receber a crisma é a idade de cerca de 7 anos. Olha como coloca aqui, 7 anos. Né? A prática aqui era, acho que vocês lembram, não é? Sobretudo da nossa diocese, cada diocese tem uma idade, mas canonicamente a partir dos 7 anos do uso da razão. Não é? E antigamente, né, recebia-se já com o batismo. Com o batismo também era crismado. Já. Depois foi aos 7 anos, algumas dioceses, dentro desse conceito, o sacramento da maturidade,
colocou para os 15 anos. A partir dos 15 anos se entra na crisma 2 anos, com 17 anos se faz. Com Dom Henrique aqui, reduzimos a 12 anos, se entra na formação, né? Na preparação. E depois de 2 anos, com 14, se recebe o sacramento. Isto é, quando a criança chegar à idade da razão, porque então soem começar as tentações e podemos suficiente conhecer a santidade e a eficácia deste sacramento. Para recebermos dignamente esse sacramento, é preciso estar em graça de Deus. E se houver uso da razão, urge conhecer os mistérios principais da fé e aproximar-se do sacramento com devoção. É importantíssimo, não é? Celebrarmos a divina liturgia, os sacramentos, nos aproximarmos e os cunhos sacramentais com piedade, com devoção, com fé inclinada, né? Reconhecendo que, veja, pelos sacramentos sacramentais temos ali a presença de Deus e recebemos as graças necessárias para a nossa salvação. Como se confere este sacramento, não é? O bispo, quando administra este sacramento, entende sobre ele, aliás, estende sobre ele o Espírito Santo. Depois, com o sagrado crisma, o unge em forma de cruz a fronte, não é? Como nós vimos a fórmula, dizendo ao mesmo tempo as palavras da forma. Por fim, dá leve tapa ao crismado com estas palavras: a paz esteja contigo, e um tapinha no rosto, como Dom Henrique fazia aqui. Estou sempre reportando Dom Henrique porque ele fazia na íntegra, não é? Celebrava na íntegra. Então, vocês, quem são daqui, não é? Lembra assim que ele dava um tapa, não é? Seja adolescente, jovem, adulto ou idoso, dava um tapinha, né? E dizia: a paz esteja contigo, tá certo? Que expressa a força e ao mesmo tempo a acolhida do santo bispo. A unção na fonte indica que o crismado não se envergonha de professar a fé. Ao tapa agora. O tapa significa que o crismado deve estar pronto a suportar qualquer afronta por amor de Jesus Cristo. A tapa significa martiria, não é? Ao mesmo tempo que o bispo acolhe, né? Ao mesmo tempo ele envia para que a pessoa dê testemunho de Jesus Cristo e que possa sofrer, que saiba sofrer por amor a ele. Também na crisma há padrinho para o crismado ou madrinha para a crismada, os quais devem instruir os afilhados no manejo das armas espirituais contra o demônio, o mundo e as paixões. Olha aqui os três. O padrinho ou a madrinha deveria ser já bem resolvido espiritualmente, para que possa ensinar aos afilhados, né, veja, lutar contra o demônio, o mundo e as paixões, os vícios. Para exercer o ofício de padrinho, cumpre ter uso da razão, estar já crismado, ter para isso a intenção e tocar fisicamente o crismado com a mão sobre o ombro direito, como na fila, né? Indica muito isso. Você fica ali e faz uma oração enquanto o seu crismado ou crismada ele estão recebendo o sacramento. Para o lícito, requer-se geralmente seja o padrinho diverso do padrinho do batismo, tenha ao menos 14 anos e não seja de ordens sacras, nenhum religioso, salvo dispensa. Olha, insiste nessa coisa ainda, viu? Canonicamente, os religiosos não podem, né? Canonicamente. Tá certo? Vamos ver aqui
19 minutos, vai ser sempre aula assim de 20 minutos, graças a Deus, porque são aulas pequenas, a gente vê o sacramento em si. Depois vocês aprofundam teologicamente os sacramentos, não é? Na próxima aula vamos para o sacramento da Eucaristia e aí a gente termina os sacramentos da iniciação cristã. O sacramento da Eucaristia é maior um pouco, porque nele nós vamos ver, além da definição, além da forma, além dos efeitos e da necessidade, vamos ver um pouquinho, não é? A Santa Missa. A Santa Missa nas partes maiores para entendermos. Porque o sacramento da Eucaristia não é só um sacramento da Eucaristia, é também uma liturgia para a gente entender, né, brevemente e rapidamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.